Talvez seja mais avisado ler o meu texto como forma de cumprir as imposições do tempo. O meu texto chama-se, a minha reflexão chama-se Entre a Sustentabilidade e a Falácia. Da cidade da Praia, dei sempre entusiásticas boas-vindas à ideia de promover o debate sobre a evolução do mundo e das nossas regiões, e em Lisboa cabe-me dizer o que penso sobre a sustentabilidade do desenvolvimento. Vamos ver se a minha verdade acrescentará partículas de valor à verdade científica e filosófica de tantos humanistas consagrados ou pretendentes, desde ontem reunidos nesta sala. Mas permitam que, antes disso, eu saúde, por intermédio do professor Fernando Jorge Cardoso, as entidades organizadoras e a equipa de colaboradores que generosamente concebeu as conferências de Lisboa e eficazmente organizou esta primeira edição. Os nossos especiais agradecimentos, permitam, vão para a Fundação Calouste Gulbenkian, que mantém esta bela tradição de estimular a investigação e o debate. Analisada uma enorme lista de significados, tão burilados quanto imperfeitos, porque humanos, conclui-se que desenvolvimento é a progressão económica, social e pessoal resultante da interação de fatores históricos, culturais e ambientais. Este ponto de vista integra a combinação das melhores escolhas feitas pelas pessoas, instituições públicas, setor privado e sociedade civil. E se esses fatores agirem, talvez cheguem a tempo de impedir a explosão ou a implosão da bolha da economia moçambicana, por exemplo. Entre as lições a retirar das múltiplas crises que chocam a maioria das nações nas últimas décadas, sobressai a importância da criação e partilha do conhecimento. Conhecimento próprio, conhecimento de outrem, conhecimento tout court. Conhecimento baseado em metodologias imparciais e não no paradigma da grande ideia, onde um único conceito, medida ou indicador, é utilizado numa enorme e complexa diversidade de contextos. Com efeito, as funções de ensino e das atividades científicas e de extensão acrescentam as preocupações com a inclusão e a participação como categorias fundamentais para o desenvolvimento verdadeiramente humano. Esta renovada perspectiva traz para primeiro plano as atitudes coerentes e partilhadas que visem consolidar ganhos, reduzir falhas e aumentar a resiliência. Procure na história, na utopia também, e na realidade, energia e clarividência para, do meio do Atlântico, onde nos situamos, pedir para não se esquecerem de 3 elementos que me parecem indispensáveis à compreensão das razões, as razões do outro. O primeiro elemento, entre a primeira globalização e a libertação, a África e, por conseguinte, Cabo Verde e a sua região geopolítica passaram pela escravatura, o tráfico negreiro, o colonialismo e as mortandades. Segundo, nenhum país é capaz de manter vivos
o tecido económico-social e a autoestima do seu povo, sem perceber as causas da presente e crítica situação em que vivemos. Terceiro, o mundo precisa de um novo GPS para governação, paz e segurança. Ou seja, precisamos de práticas mais responsáveis e mais coerentes com a realidade no que diz respeito à governação e à manutenção da paz e da segurança. Ou seja, o desenvolvimento depende do conhecimento de si e do outro. Assim como considero extemporâneo qualquer pedido de reparação por crimes contra a humanidade em tempos cometidos, considero também um imperativo ético contemporâneo o debate público desses conceitos, dessas ideias, dessas heranças. E é o que se pretende fazer através da Conferência de Lisboa. Por outro lado, o desenvolvimento sustentável nunca deixará de ser dominado por retórica ou ardil, se não houver articulação de interesse nacional tecnicamente construído e democraticamente validado com os valores mais avançados para o bem-estar do maior número possível de indivíduos em cada época. A minha experiência, permitam que a refira, e a observação de diferentes práticas de pessoas, volto às pessoas, comunidades locais, nações e regiões, assim como de organizações privadas e públicas, fazem acreditar na eficiência dos 5 fatores seguintes, combinados, obviamente. E esses fatores são o conhecimento de causa através da educação e da promoção da ciência. Segundo, a participação dos cidadãos. Terceiro, a comunicação cada vez mais eficiente entre os diferentes elementos da sociedade. Quarto, credibilidade da liderança eficaz. Quinto, solidariedade com as pessoas e as famílias em situação mais difícil. Hoje em dia, nenhum Estado sobrevive ou progride sem o bem-querer de outras entidades soberanas. As relações internacionais são cada vez mais importantes. Mas esta inevitável relação entre o país e a comunidade internacional só funciona duravelmente quando o regime político permite o exercício da cidadania plena, tanto em teoria como na prática. Este tema tem sido muito discutido desde ontem. Em geral, as probabilidades de bom funcionamento da cooperação entre as nações são altas quando os benefícios e os sacrifícios são distribuídos com sentido de equidade. As nações de maior dimensão e estatura criam novos instrumentos de análise e propõem a sua visão do mundo. Isso é bom e devia ser vantajoso para todos. Porém, o que em regra acontece é a imposição de modelos, a imposição de grandes ideias, por demissão ou incapacidade de uns e altivez de outros. Os casos de reforço da dependência coletiva são numerosos e exigem novas contribuições teóricas e práticas renovadas. Senão, os desastres naturais, as pandemias, o crime, o desemprego, as famílias que nunca saíram da miséria ou nela recaíram, exigirão de forma violenta outros tipos de gestão e de relação. Portanto, há
interdependência parece inevitável. As elites burocráticas são crescentemente pressionadas a escolherem entre a percepção que têm das causas de insustentável situação económica e social local e mundial e o reforço da participação dos cidadãos no combate às crises. As dinâmicas demográficas, éticas e políticas exigem mudanças de paradigmas de organização e comando. A imposição de modelos exclusivos de cima para baixo tende a ser cada vez mais ineficaz. Quero crer que todos sentimos a necessidade premente, todos os que estão nesta sala, pelo menos, sentimos a necessidade premente de confiar e defender o núcleo de valores universais, os valores nucleares da Organização das Nações Unidas, como preciosíssimo projeto de toda a humanidade. Nenhum regime político e económico nacional desgarrado desse conjunto, nem a ilusão da democraticidade derivada da globalização por si, são capazes de nos convencer. Temos, sim, é de assumir que as nações de pequena, média ou grande dimensão têm o dever comum de aceitar o risco de uma governação que inclua a paz e a segurança como um modelo de participação e inclusão. Parece que Cabo Verde, para termos apenas um exemplo, é um tipo de compromisso sempre negociado e renegociado entre a elite e o povo, a nação e a comunidade internacional, os valores locais e universais, o presente e o futuro. Partir de quase nada material, integrar o conhecimento e a arte, crescer no fio da navalha, sempre no fio da navalha, mas na direção das pessoas, fazem-nos acreditar que o desenvolvimento ou é sustentável ou é falácia. É desta posição teórica, baseada na ousadia do dia a dia, que pretendemos participar nas conferências de Lisboa e em toda a espécie de ação baseada no diálogo genuíno. Em conclusão, o desenvolvimento é um processo lento, é mesmo lento, enraizado e solidário, que implica tempo para compreender, tempo para produzir e crescer, tempo para conquistar a resiliência, porque ela cria-se, não se importa nem se exporta. Provavelmente é isso mesmo que a atitude da população deixando as caldeiras, a enorme cratera do vulcão do Fogo em Cabo Verde, o grande movimento de solidariedade de todas as ilhas, a incrível preocupação dos imigrantes e a resposta da comunidade internacional nos querem dizer. É isso mesmo, a resiliência cria-se, não se importa. Quando uma nação confiante e um Estado decente enfrentam solidários, com vida e esperança, o desastre natural, nunca estarão sós. Permitam, senhoras e senhores, que eu agradeça daqui o povo português, porque mais uma vez o governo e a oposição escolheram Cabo Verde. Muito obrigado.